Senhor Presidente, senhores deputados, o Parlamento tem vindo desde há algum tempo a esta parte a aprovar normas que visam aumentar a transparência e o escrutínio dos titulares de cargos políticos. A criação da entidade da transparência e a aprovação da Lei 52 de 2019 são dois exemplos paradigmáticos. Hoje, os titulares de cargos políticos têm obrigações declarativas que constituem uma garantia dessa mesma transparência e da qual o PSD não abdica. Decorridos 5 anos desde a vigência do pacote da transparência, percebemos hoje que essa reforma deixou aspectos que carecem de aperfeiçoamento e clarificação. Isso mesmo já foi identificado ao nível do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, como é exemplo o facto da Plataforma da Transparência não identificar a data concreta a partir da qual um deputado da Assembleia da República está ou deixou de estar em exclusividade. Mas também o facto de muitas das vezes os titulares de cargos políticos serem notificados pela entidade para prestarem informações que não constam no formulário do modelo da Declaração Única, anexo à Lei 52 de 2019, ou situações em que a plataforma não permite a colocação de toda a informação necessária. O PSD apresentou assim uma iniciativa que visa possibilitar que os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos possam autorizar a entidade para a transparência a aceder diretamente às bases de dados da Autoridade Tributária, do IRN, da Segurança Social, do Banco de Portugal e do IGCP para a captura automática e sem intervenção humana de informação com vista ao pré-preenchimento da declaração do titular. Caso o titular não opte por esta solução, então continuará a ter a obrigação de preencher a declaração nos exatos termos em que tal acontece hoje. Podermos fazer este avanço ajudaria em muito a entidade para a transparência com novos instrumentos de fiscalização que hoje não estão disponíveis. Note-se, Sr. Presidente e Srs. Deputados, contrariamente ao que foi propagado no espaço público, não existe aqui nenhuma imputação de responsabilidade para a entidade para a transparência preencher declarações em substituição dos titulares da obrigação declarativa. Ao invés, pretende-se que a declaração apareça pré-preenchida com os dados que o Estado já detém, cabendo ao titular o dever de completar o que possa estar em falta. Por exemplo, se um titular é proprietário de um prédio, a autoridade tributária contém na sua base de dados os dados de identificação e descrição do mesmo e essa informação aparecerá automaticamente pré-preenchida. E sobre esse prédio, a entidade para a transparência não perguntará ao titular sobre a área bruta privativa, a tipologia ou elementos informativos do mesmo prédio, conquanto esses elementos constem da base de dados da AT. Mas só sobre esses elementos não perguntará, porque sobre todos os outros que o Estado não tem, a entidade para a transparência continuará a perguntar o que for necessário. E este é apenas um exemplo. Este sistema promove a transparência e vai no mesmo caminho do que já acontece hoje, por exemplo, quando todos os contribuintes entregam a sua declaração de IRS. A declaração aparece pré-preenchida. Contemplar esta alteração legislativa permite criar o respaldo legal, que hoje não existe, para que o sistema de interconexão de dados possa ser criado, colocando-se um prazo de cerca de 1 ano para essa adaptação tecnológica, que pode ser ajustado se for necessário em sede de especialidade, tendo em conta os contributos que certamente a entidade para a transparência trará ao processo legislativo. Esclarece também que quando um titular da obrigação declarativa exerça vários cargos que originem a entrega de múltiplas declarações idênticas, então porque todas contêm a mesma informação, basta que seja entregue uma única declaração. Imaginem um deputado que entrega uma declaração e porque é vereador ou presidente de uma junta de freguesia, também tem de entregar outra declaração. Contudo, as 2 ou 3 ou quantas declarações forem, contêm a mesma informação. São uma duplicação absurda. Senhor Presidente, senhores deputados, incluímos também a notificação ao titular da obrigação declarativa da informação sobre a consulta das declarações com menção do requerente. Esta é uma informação básica e que resulta do equilíbrio entre o dever de declarar e as restrições à reserva da vida privada que resultam do exercício do cargo público, com os direitos decorrentes do Regulamento da Proteção de Dados. Em nada se prejudica o direito de se conhecerem as declarações do titular da obrigação. Não se reduz uma única obrigação declarativa, que fique bem claro. E devo realçar este aspecto, já que também aqui uma certa imprensa veio levantar nevoeiro, ouvindo até supostos especialistas que pouco ou nada devem perceber sobre a matéria que tratamos. Esta alteração em nada contende com o Estatuto do Denunciante e não reduz a transparência. E devo dizer até, senhores deputados,
que ainda hoje, à data de hoje, se requererem à entidade para transparência informação sobre quem andou a consultar estas declarações que os declarantes são obrigados a entregar, provavelmente conseguem obter essa informação, porque ela deve ser prestada tratando dos procedimentos administrativos. Por fim, colocamos fim a uma discriminação injusta no exercício de certas funções por deputados que, se forem exercidas na esfera pública, só podem ser gratuitas, mas se o forem na esfera privada, já podem ser remuneradas. É o caso dos professores universitários, por exemplo. A lei hoje contém uma flagrante violação do princípio da igualdade nesta matéria, porquanto não há nenhuma razão de dependência hierárquica do deputado professor universitário em relação ao governo que possa limitar a ação daquele. Ainda para mais quando sabemos que no ensino superior se atua debaixo do chapéu da autonomia universitária. E sobre isto convirá acrescentar que a Comissão Parlamentar competente tem sempre de reconhecer essa possibilidade em razão do relevante interesse social da função que o deputado possa exercer. Em suma, a nossa proposta promove a transparência, não reduz obrigações declarativas dos titulares de cargos políticos e tem o mérito de introduzir novas possibilidades tecnológicas que até hoje não estão previstas. Disse. Obrigado, Sr. Deputado.